ter que quicar. Ah, ele já saiu. Ok, começou. Então o Lucas estava com algum problema, por isso que ele não estava conseguindo a gravação. Então ele deve voltar em seguida. Mas eu já vou perguntar para vocês, vocês entregaram então já a atividade de laboratório? Que no fim das contas foi dado um pouquinho mais de prazo, eu acho que até sexta-feira, para vocês entregarem o lab. Então, parece que eles fizeram isso porque tinha um fórum de questões de lab, só que ninguém tinha respondido as questões de lab. Mas, bom, as questões vocês têm que enviar aos professores direto. Esses fóruns realmente, eu acho que não é a melhor maneira de comunicação. Eu não sei no fim se bateram o martelo que iam dar essa extensão. Então, cheque na atividade. Talvez o prazo não seja estendido. Deixa eu até conferir agora como é que está aqui no Moodle essa atividade do experimento 1. Eu acho que a entrega... Deixa eu ver como é que está aqui. Experimento 1. Entrega. Então ela é até hoje... Não, era até hoje às 4 da manhã. Não foi estendido, não. Foi encerrado. Ok, todo mundo entregou? Caterina, sim, eu já revisei todas as provas. Na verdade, tem um aluno que me mandou um e-mail que eu ainda não revisei. Foi o Rafael, porque ele me pediu revisão fora da atividade, que ele não soube da atividade, ele não entrou no fim de semana. Então, só falta essa eu revisar, mas foi fora da atividade. Todo mundo que pediu revisão na atividade, eu já revisei, já está feito. Eu achei que já tinham liberado para vocês isso, então pelo jeito vocês não estão enxergando as notas da prova 1, é isso? Ela está oculta para os estudantes. Eu acho que esqueceram de liberar para vocês. Mas basicamente quase todo mundo que me pediu revisão ganhou alguns pontos, ok? Tinha vários erros, eu considerei o raciocínio, então várias pessoas aumentaram a nota. Algumas um pouquinho, outras bastante. Então, melhorou um pouco a situação, mas ainda assim a média geral não é boa, né? Mas tudo bem. Agora para P2 a gente tenta recuperar o terreno perdido da P1, ok? Então, como eu falei para vocês antes, eu olhei a P1 e eu vou então resolver exercícios aqui que tem conceitos os quais vocês podem usar nessa P1. Como eu falei, até vou resolver no capítulo 25, que é a parte de potencial, só para retomar algumas coisas e que podem ser cobradas, ok? Obviamente não são exercícios iguais à prova, né? Porque isso seria antiético eu fazer. Mas são coisas que envolvem conceitos que vão ser cobrados na prova, ok? Então vamos lá. Vou começar resolvendo os problemas da lista de revisão que me pediram, que foi o 7 e o 8. Então deixa eu compartilhar a tela com vocês. Ok. Ótimo. Estão enxergando a tela? Perfeito. Então deixa eu começar. Deixa eu ligar minha mesinha aqui. Isso é bom. Ok. Então vamos ao exercício 7 da lista de revisão. Esse é o exercício que está errado, ok? Para alguns casos, não para todos. Eu já explico exatamente o que, mas primeiro eu vou resolver ele para um caso que dá certo. Então o enunciado é o seguinte: um capacitor é formado por duas cascas condutoras esféricas no vácuo. A esfera interior tem raio A igual a 6,33 vezes 10 a menos 2 metros.
e a exterior tem um raio B igual a 0,11 metros. Aplica-se uma diferença de potencial de V igual a 102,34 volts no capacitor. Qual a densidade de energia em joule por metro cúbico em R igual a 7,89 vezes 10 a menos 2 metros. Use ε0 igual a 9 vezes 10 a menos 12 coulomb quadrado dividido por Newton vezes metro ao quadrado. Ok. Então, vamos à solução. O que a gente tem? Então, o que a gente tem que encontrar é a densidade de energia. Densidade de energia, sem delongas, vocês vão lá na seção de capacitores, armazenamento de energia em capacitores do Serway, ele vai ter essa expressão que ele dá aqui, que é um U minúsculo E, que é igual a 1 meio de ε0 vezes o campo elétrico ao quadrado. Então essa é a densidade de energia, ok? Que um campo elétrico acumula no espaço. Basicamente é isso. E o que a gente tem aqui? A gente tem capacitor esférico, ou seja, a gente tem uma esfera interna e uma esfera externa, que eu estou fazendo a seção transversal delas, ok? Então, como se comporta esse sistema? Aqui dentro ele tem um campo elétrico igual a zero, e aqui fora ele tem um campo elétrico igual a zero. E já aqui, entre as duas placas, ele tem um campo elétrico finito. Quem é esse campo elétrico finito? Bom, vamos imaginar então aqui... Só um pouquinho. Janis, para. Deixa eu abrir para minha cachorrinha sair. Pronto, agora ela não vai latir no microfone mais. Então aqui a gente pega para um raio R, que é o que ele diz, né? Então aqui é um R, e calcula o campo. Então como é que a gente calcula o campo devido a uma casca esférica que está dentro dessa superfície gaussiana? Se vocês lembrarem lá do primeira semana, não, Lei de Gauss, segunda semana de conteúdo, terceira semana de aula, a gente sabe que o que importa no fim é só o quanto tem de carga dentro. Então a gente vai ficar com esse campo elétrico sendo igual a constante de Coulomb, a carga dividido por R ao quadrado. Então esse é o campo por uma esfera, por um ponto, por uma carga dentro de uma superfície gaussiana. E só importa o que a gente tem de carga aqui dentro, não importa o que tem fora. Então por isso que aqui fora o campo é zero, e aqui dentro o campo é zero. Aqui dentro não tem carga. E aqui fora, então se a gente tem uma carga mais que nessa esfera interna, a gente vai ter uma menos que na esfera externa, porque a gente está falando de capacitor, que tem cada superfície com uma carga igual, mas de sinal oposto. Então, esse é o comportamento que a gente tem. Então, esse campo elétrico entre as duas cascas esféricas, ele vai ser dado por isso aqui, ok? Tem um capítulo, uma seção com exercício resolvido de capacitor esférico no Serway. Depende da edição, eles tiraram esse exercício resolvido. Então, tenham diferentes edições do livro, ok? É bom vocês fazerem download de diferentes edições, porque algumas têm coisas suprimidas. Então, mesmo se você não lê inglês, pega a versão em inglês, que pelo menos, por exemplo, se não tem no português lá o capacitor esférico, mas tem no inglês, você vê as esferinhas, você vê a fórmula, por exemplo, da capacitância, se pega lá. Você não precisa entender o texto, você tem o outro que tem o texto em português. Então, só para você resumir as fórmulas, você pode consultar o inglês, porque matemática não tem língua. Então, ok, isso que a gente tem que fazer. Então, o que a gente tem que fazer é calcular o campo elétrico. Então, aqui eu dei o campo elétrico nas três situações. O que ele deu para a gente nesse problema foi, então, um raio A, que é igual a 6,33 vezes 10 na menos 2 metros. Um raio B, que é igual a 0,11 metros.
e essa distância R, a qual ele está querendo saber qual que é a densidade energética, ele deu como sendo, deixa eu ver aqui que eu não anotei certo, 7,89 vezes 10 na menos 2 metros. Então, esses são os dados do exercício. Ok. Onde a gente está, então, com esse R? Esse R é maior que o A. Então, o A vai ser o raio dessa casca esférica interna. E o B vai ser o raio dessa casca esférica externa. Então, aqui a gente tem um A e aqui a gente tem um B, ok? O R é maior que o A e é menor que o B, ok? Então, porque esse aqui, no fim das contas, é 0,0789 e esse aqui é 0,0633, só para ficar mais fácil de comparar. Então, a gente está num ponto R que é entre as duas cascas esféricas. Perfeito. Então, o campo elétrico vai ser dado por essa expressão aqui, que é E igual a KE vezes a carga dividido pelo R ao quadrado. Mas eu não tenho o valor dessa carga. Como é que eu vou determinar essa carga? Bom, eu sei que a capacitância, né, ela é igual a carga dividido por ΔV. Okay? Essa é a fórmula mais básica de capacitores. É carga dividido pela diferença potencial, ou seja, a capacitância nos dá o quanto de carga um capacitor armazena em função do inverso da nossa diferença potencial. Então, eu também sei, aí você vai lá no exemplo do capacitor de cascas esféricas, capacitor esférico, no exemplo resolvido dele, ele diz que a capacitância, então, no capacitor esférico, ele é AB dividido por KE B menos A. Então, você tem a capacitância e você sabe que a capacitância é a carga dividido pela diferença potencial. A diferença potencial ele também dá no enunciado. Então, vamos isolar essa carga Q aqui. A gente vai ficar com Q é igual ao nosso A vezes o B, vezes a nossa diferença potencial ΔV, dividido pela constante de Coulomb, vezes B menos A. Então, o ΔV, ele deu no enunciado, sendo 102,34. 102,34 volts. E o nosso A, nosso B, a gente já está escrito aqui. Então, isso vai dar 6,33 vezes 10 na menos 2, vezes 0,11, vezes esse 102,34. Deixa eu ver se eu apago essa vírgula falsa aqui, ok? Isso tudo dividido, então, por nossa constante de Coulomb, 9 vezes 10 na 9, ok? Não é menos 9, não. Teve gente que errou isso na prova. Eu ainda considerei o exercício, ok? Porque só errar o valor do constante é realmente errado, dá tudo errado. Mas fiquem atentos para a próxima. Então, B menos A 0,11 menos 6,33 vezes 10 a menos 2. Ok? Tudo no SI para dar a unidade que a gente espera. Então, nossa carga fica igual a 1,695 vezes 10 na menos 9 Coulomb. Eu estou carregando bastante casa decimal, gente. De propósito, ok? Para evitar erro de arredondamento. Então, lembrem que quando a prova está sendo resolvida pelo Moodle, ele vai só ter uma fórmula final que ele coloca lá os números no fim. Se a gente for, como a gente vai, quando a gente resolve na mão, a gente vai botando os números e vai arredondando. E isso tudo vai somando erro de arredondamento, que no fim no Moodle não tem. Então,
Carreguem bastante casa decimal e só arredondem no fim, ok? Esse é o procedimento que tem que ser feito também no laboratório, por exemplo. Então, nos exercícios, façam isso. Carreguem bastante casa decimal, escrevam os números enormes, mesmo que não façam sentido, mas no fim você arredonda, ok? Aí fica, digamos, mais fácil, menos difícil de ocorrer erro de arredondamento, erro por só arredondamento. Então carregue bastante casa decimal, não tenho medo disso. Então agora a gente tem a carga, e a gente sabe a distância, e sabe a constante de Coulomb, então a gente pode calcular o nosso campo elétrico, que vai ser então, 9 vezes 10 na 9, e o Moodle está usando 8,89 para o KE em geral, ok? 8,89 vezes 10 na 9, ok? Você pode usar 9, mas se possível usa 8,89 vezes 10 na 9, que vai dar mais perto também, evitando erro de arredondamento. Então, constante de Coulomb vezes a carga, que é 1,695 vezes 10 na menos 9, dividido por R ao quadrado. Então, o nosso R é esse cara aqui. Então, é 7,89 vezes 10 na menos 2, isso tudo ao quadrado. Então, resolvendo essa equaçãozinha simples, a gente fica com um campo elétrico de 2.450,52 Newton por Coulomb. Agora a gente pode aplicar então lá na nossa formulinha da densidade energética, que é 1 meio de ε0 vezes o campo ao quadrado. Então isso dá 1 meio. O ε0 ele fala para considerar que é 9 vezes 10 na menos 12, vezes o nosso campo elétrico, que deu 2.450,52, isso elevado ao quadrado. Então, só fazendo essa multiplicação e dividindo por 2, a gente chega com 2,70 vezes 10 na menos 5 joules por metro cúbico. Vamos olhar as alternativas. 2,70 vezes 10 na 5, menos 5 joule por metro cúbico. Então, está correto. E essa é a resposta certa também, conferi. Agora, em alguns problemas, isso caiu no seguinte. Por exemplo, esse aqui, ele dá um A, que é 1 vezes 10 a menos 1, um B, que é 0,13 metros, e um R, que é 0,19 metros. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? A gente tem isso aqui, então a gente tem um A aqui, um B aqui, e o nosso R, no fim das contas, ele está aqui. Ele é maior que o B. Então, qual que é a resposta? Qual a densidade de energia? A densidade de energia, então, ela vai ser dada por o E, que é igual a 1 meio de ε0 vezes o campo elétrico ao quadrado. Qual que é o campo elétrico aqui fora? Lei de Gauss. Eu tenho uma carga mais Q e eu tenho uma carga menos Q. Isso aqui ficou extremo, mas tudo bem. Mais Q menos Q. Se eu tenho que somar, então, as duas cargas, que dão zero. Então, o campo dá zero. Então, qual que é a minha densidade energética? Nesse caso, é zero. Então, a resposta é nenhuma das outras. Mas, o Moodle está dando um valor aqui, finito, diferente de zero, como resposta. Então, a resposta está errada. Basicamente, ele está aplicando a mesma fórmula que ele aplica para o caso que está entre as esferas, e obviamente essa resposta não vale para R maior do que B. Então isso vai ser corrigido, ok? Então quem está tendo isso errado vai ser corrigido e vai ficar certo. Então creio que acho que foi Gabriela que me mandou essa dúvida. Então e esse é o exercício dela que está com a resposta errada.
porque simplesmente está fora do regime que era esperado para o exercício. Basicamente, eles não tomaram cuidado para determinar que tivesse sempre entre A e B o valor do R. Eles colocaram faixas aleatórias para o A, para o B e para o R, e aí acontece isso, que dá esse problema. E também se cair num ponto que seja menor que A, mesma coisa. O Thiago falou, Moodle estava dando erro na questão 7 e aparecia como não feita quando submetia. É estranho. Se isso continuar... É que, como está sendo corrigida essa questão, talvez seja por isso, Thiago. Ou porque foi mudada depois. Se isso continuar ocorrendo, me avisa por e-mail, ok? Ou mensagem no Moodle. Os fóruns de pergunta, pessoal, eu não costumo olhar, ok? É mais a coordenação que olha, e se vocês querem tirar dúvida, é melhor mandar mensagem ou e-mail diretamente para mim. Então, Thiago, ok. Se persistir esse problema, manda e-mail. Qualquer problema que estiver tendo no Moodle como isso, vocês me mandam e-mail, gente. Estou à disposição para isso. Não sou pago para isso. Então, ok. Vamos então para o exercício 8 da lista de revisão. Ele é um exercício simples, gente, mas é um conceito de potência que, digamos que, acho que não é inserido nesse capítulo, pelo menos eu não lembro de ver isso inserido, mas tem já a questão de potência já, de fenômenos mecânicos e tudo mais, e vai ser reinserido, principalmente quando a gente estiver falando em corrente elétrica, resistência, aí a gente vai falar bem mais de potência. Então, mais ou menos, aqui é importante esse exercício de fato para a gente retomar essa coisa de potência. Então é o seguinte, unidades eletrônicas de flash têm uma câmera que contém um capacitor para armazenar a energia usada para produzir o flash. Em tais unidades, o flash dura 1,86 vezes mais ou menos 3 segundos, com uma potência média gerada de 1,68 vezes 10 na 5 watts. Se a conversão de energia elétrica em luz tem eficiência de 0,95, o resto vai para energia térmica. Eficiência 0,95 significa 95% da energia é convertida em luz e 5% da energia é perdida em energia térmica ou qualquer outro tipo de perda. Quanta energia deve ser armazenada no capacitor para um flash? Então, vamos lá. A gente tem esse tempo T, que é igual a 1,86 vezes 10 a menos 3, é essa potência aqui. Então, a energia que o flash utilizou, que é dada por essa potência, basicamente é a potência vezes o tempo. Ok? Por quê? Watt, se você lembrar, aí é bom lembrar de como você escreve as unidades. Isso aqui é joule dividido por segundo. Então, se você multiplicar por tempo em segundos, você vai acabar com joule, que é a unidade de energia. Então, só pela análise dimensional, você já consegue ver que você tem que multiplicar uma pela outra para obter energia. Que basicamente a potência, ela é justamente a energia dividida pelo intervalo de tempo. Então, aqui eu tenho uma potência de 1,68 vezes 10 na 5, watts é SI, então vamos deixar, segundos é SI, vamos deixar assim, vezes o tempo, que é 1,86 vezes 10 na menos 3 segundos. Então, isso nos dá uma energia de 312,48 joules. Ok. Mas essa foi a energia que o flash consumiu, não a energia que estava armazenada no capacitor. Porque o capacitor, como o enunciado fala, ele vai, digamos, converter essa energia do capacitor em luz, a gente perde 5% dela e usa 95% dela. Então, basicamente, o que tem? A energia que está dentro do capacitor, vamos dizer, a energia do flash, então,
que o flash utilizou vai ser 0,95 vezes a energia do capacitor. Que ele usou 95% da energia do capacitor para a luz de fato. Então, a energia que foi armazenada no capacitor, ela acaba sendo a energia que o flash utilizou, dividido por 0,95. Então, a energia do capacitor vai ser 328,93 joules, que é a letra D. Ok? Então, bastante simples. Só tem que lembrar do conceito de potência, ok? O que é potência, de onde vem potência, como lidar com potência. Isso vai ser importante para os próximos capítulos, ok? Quando a gente começa a tratar de corrente elétrica, potência de circuito elétrico, vai ter bastante uso. Então, é bom refrescar esse conceito de potência. Mas para a prova, não lembro de ver nada com potência, ok? Perfeito. Então, esses dois exercícios que pediram para eu resolver da lista de revisão. Agora, vamos passar então para exercícios do Serway. Esse é o exercício 21 do capítulo 26 da sexta edição do Serway. O enunciado do problema diz o seguinte: 4 capacitores são conectados como mostrado na figura abaixo. Encontre a capacitância equivalente entre os pontos A e B. E B. Calcule a carga em cada capacitor, se a diferença de potencial entre A e B for igual a 15,0 volts. Então, o foco desse problema que eu estou mostrando para vocês é essa letra B, ok? Porque eu vou ter que calcular a carga em cada capacitor. Algo que eu não fiz ainda para vocês e eu acho que é importante revisar para a prova. Então, vamos primeiro fazer o que a gente já sabe fazer, que é encontrar a capacitância equivalente. O que eu tenho que fazer? Então, desse sistema aqui, eu tenho que simplificá-lo. O que eu posso fazer primeiro? Primeiro, vamos atacar esses dois capacitores aqui que estão em série por um capacitor equivalente. Ok? Então, a gente vai transformar esse circuito aqui nisso aqui. Então, eu vou ficar com esses dois em paralelo e depois eu tenho outro aqui fora ainda até o ponto B. Então, o ponto A, aqui o ponto B. E esse aqui, eu vou dizer agora, então, que ele tem uma capacitância, que eu vou chamar de CS, que eles estão ligados em série. Perfeito. Como é que eu determino, então, a capacitância desses dois que estão em série para uma capacitância equivalente CS? Quando a gente está tratando de capacitores em série, então a gente faz 1 dividido pela capacitância equivalente, 1 dividido pela capacitância do primeiro, que é 15,0 microfarad, mais 1 dividido pela capacitância do segundo, que é 3,00 microfarad. Então isso vai nos dar uma capacitância equivalente CS, que é igual a 2,50 microfarad. Ótimo. Agora, eu tenho que simplificar de novo esse circuito. Então, eu pego esses dois que estão em paralelo e vou transformar em um capacitor equivalente. E aí eu fico só com esses dois entre os pontos A e B. Então, esses dois vão virar um capacitor com capacitância equivalente CP, de paralelo, ok? E como é a capacitância para capacitores ligados em paralelo, eu somo a capacitância do primeiro com a capacitância do segundo. Então, a capacitância do primeiro, eu vou dizer que é essa CS aqui que a gente determinou aqui, 2,50 microfarad. E a capacitância do segundo é dessa de 6 microfarads aqui, 6,00 microfarad. Então, a capacitância CP equivalente é 8,50 microfarad. Ótimo. Agora falta uma última simplificação, que a gente vai levar esse circuito aqui para, então, só um capacitor agora. Então, aqui o ponto A, aqui o ponto B, e a gente vai ter uma capacitância C
equivalente agora de todo o circuito. Então, aqui a gente tem capacitor em série. Então, usamos novamente a equação de capacitores em série. 1 dividido por C EQ é igual a 1 dividido pela capacitância do primeiro, que é CP, ok? 8,50 microfarad, mais 1 dividido pela capacitância do segundo, que é esse de 20 microfarad que estava aqui fora o tempo todo. 20,0 microfarad. Isso vai nos levar a uma capacitância equivalente para o nosso circuito, que é igual a 5,96 microfarad. Deixa eu colocar o fone aqui para os barulhos de notificações não atrapalharem. Ok. Agora vocês não vão escutar barulho de notificação. Então, agora o circuito está simplificado e a gente encontrou a capacitância equivalente entre os pontos A e B, que é dada por isso aqui. Perfeito, simples. Já mostrei para vocês como fazer isso. Essa é a parte fácil do exercício. Agora, então, vamos para a parte difícil, que é calcular a carga em cada capacitor, sendo que uma diferença de potencial de 15,0 volts é aplicada. Então, vamos lá. O que a gente tem que imaginar agora? A gente vai ter que imaginar essa coisa de trás para frente, ok? Então, primeira coisa que a gente tem, vamos pensar que a gente estava com esses dois, a gente tinha aquele lá com capacitância equivalente, a gente tem esse aqui que é o CP, e esse aqui que é o de 20,0 microfarad, ok? Esse está aqui fora. Então, eu começo a voltar agora. O que eu vim, eu vou voltando. Como é que a gente determina a carga total, né, de capacitores em série? Primeiro, vamos olhar aqui. Se eu pensar... Deixa eu desenhar toda a volta aqui, vai. Eu tenho esse cara aqui, que é CEQ. Aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. Então, para esse cara aqui, a carga dele vai ser CEQ vezes a diferença de potencial. Mas eu sei que esse cara, na verdade, são dois ligados em série. Quando a gente liga capacitores em série, o que acontece com a carga? Então, a carga do primeiro capacitor mais a carga do segundo... desculpa. Mais não, aqui é para paralelo. A carga do primeiro capacitor é igual à carga no segundo capacitor. Ok? E nesse caso aqui, ela vai ser igual, então, a nossa carga total, aqui que eu estou usando para isso. Elas vão ser iguais, ok? Então, como é que eu calculo para o caso de 20 microfarads? Eu digo aqui que, então, para o caso de 20 microfarads, eu não vou escrever vírgula zero, senão vai ficar muito... Eu vou usar, então, a minha capacitância equivalente vezes o meu ΔV, que vai dar 5,96. Isso porque eu estou dizendo que, então, vamos colocar aqui explicitamente, a carga no primeiro capacitor, que é a carga no capacitor que tem capacitância CP, que é, digamos, essa ligação em paralelo, é igual de 20 microfarads, que é igual a essa carga total, ok? Então, por isso que eu estou igualando aqui o QT ao Q de 20 microfarads. Então, essa capacitância equivalente vezes ΔV, então eu tenho 5,96 vezes 15,0. Isso vai me dar igual, então, a 89,5 microcoulomb, que também vai ser igual a carga desse conjunto de capacitor em paralelo aqui, que eu tinha considerado, esse capacitância CP. Ok? Então, essa é a carga no de 20 microfarad. E é a carga nesse conjunto aqui, CP. Agora, a gente tem que voltar. Então, se a gente tem o do CP, então eu posso voltar aqui e escrever de volta
o meu circuito com o qual eu determinei o CP. Então, ok. Parar de escrever A e B aqui que já está evidente. Então, a gente tem esse aqui de baixo, que é o de 6,00 microfarad, e esse de cima, que era o CS. Ok? Então, agora, devo determinar a carga do de 6 e do de CS. Estou escrevendo em função das capacitâncias, ok, gente? Então, como é no caso paralelo, então, a questão das cargas? No caso em série, fica tudo igual. As cargas são iguais. Agora, no caso paralelo, então a gente vai ter uma carga total, que é igual a um Q1 mais um Q2. Então, o que acontece no paralelo é que ele divide as cargas entre os dois capacitores. Em série, todo mundo fica com a mesma carga. Mas já, então, no paralelo é diferente. Então, é sempre assim, se num é igual, no outro ele vai ser a soma. E agora, como a gente determina esse Q1 e esse Q2? Então, vamos dizer que o Q1, deixa eu só ver, só para não trocar minha nomenclatura aqui. O Q1, então, é o desse que tem CS, e o Q2 vai ser a carga do que tem 6 microfarad. 6 microfarad. Eu posso determinar isso usando a capacitância CS vezes o ΔV nesse capacitor S, mais então a capacitância do 6 microfarad. Fica meio besta aqui, mas bom, é 6 microfarad, estou escrevendo um subíndice, mas só para manter a nomenclatura, ok, gente? Vezes o ΔV no capacitor de 6 microfarad. Mas quem é o ΔV neles? Aqui mais um conceito, então. Para capacitor em paralelo, a gente tem que o ΔV1, que eu vou dizer que é o do capacitor, capacitância S, ele é igual, então, ao ΔV do de 6 microfarad, não vou botar vírgula, senão fica difícil, o 6 microfarad, que é igual, então, ao ΔV. Ok. Então, não muda, lembra que eu falei no exercício da aula anterior, quando você tem o capacitor em paralelo, o ΔV continua igual, porque você tem as equipotenciais. A carga divide. Ok, mas mesmo assim, qual que é, então, esse ΔV que chega aqui, né, daqui para cá? Aí a gente tem que voltar, então, para esse nosso caso do capacitor em série. Porque no capacitor em série, a gente tem o contrário. No capacitor em série, deixa eu escrever aqui, o ΔV, ele é igual a um ΔV1 mais um ΔV2. Então, voltando para o nosso caso em série, que a gente estava com então, um capacitor aqui, o CP, e o de 20, ok? Só vou escrever assim, 20 microfarad e vai. Então a gente tem aqui o nosso primeiro, que era o ΔVS, e o segundo, que era o ΔV do de 20 microfarad. Ok, mas ainda assim, isso, eu sei que esse ΔV nesse caso é os 15,0 volts, mas como é que eu determino cada um desses? Na verdade, você pode usar a seguinte fórmula para o ΔV de um deles. Então, vamos calcular o ΔV como sendo a carga dividido pela capacitância. Basicamente, aqui eu peguei a fórmula da capacitância e só joguei ΔV para cá e C para cá. Ok, gente? Então, isso aqui vem de C igual a Q dividido por ΔV. Agora, eu faço isso, então, para o caso do capacitor de 20 microfarad. Então, vamos dizer que esse aqui é o de 20 microfarad, esse aqui é o de 20 microfarad, então o ΔV do de 20 microfarad. O ΔV do de 20 microfarad, então, bom, obviamente, a capacitância que eu
já está no subíndice, né? É 20,0 microfarad. E a carga foi a que a gente determinou aqui. Então, a carga é essa de 89,5 microcoulomb. 89,5 microcoulomb. Então, isso me dá um ΔV nesse capacitor de 20 microfarad de 4,47 volts. Agora eu tenho, então, eu sei o meu ΔV, que é 15. Então, vamos voltar para essa equação aqui. Esse aqui é 15,0. Isso é igual, então, ao ΔV no capacitor S. Não é S, gente, é P, desculpa. Eu estou falando S, mas eu só estou com o CP aqui. Tudo bem. Mas, então, S 4,47 no capacitor de 20 microfarad. Então, isso aqui vai me levar a um ΔVP, que é igual a 10,53 volts. Então, o que a gente tem? Capacitor em paralelo, a gente divide as cargas e mantém a diferença de potencial. No capacitor em série, a gente mantém as cargas e divide a diferença de potencial, ok? Então, as duas relações sempre invertem, ok? O que é igual em uma é soma no outro. Então, pensem que aqui paralelo a gente mantém a diferença potencial constante, mas aí as cargas são divididas. Em série, então a gente fica com as cargas constantes e a diferença potencial dividida. Então aqui temos agora o ΔV nos dois capacitores, que a gente estava interessado, olhando aqui de volta, era então em descobrir, se a gente descobrir a do S, a gente sabe o ΔV, né, do S é igual ao ΔV do de 6 microfarad, que a gente está falando esse aqui, o CS, agora sim S, não P, e esse de 6 microfarad. Então, a gente sabendo ΔV de um, a gente sabe ΔV do outro, a gente tem as capacitâncias, a gente vai conseguir saber as cargas. Bom, vamos aplicar então o nosso... Vamos escrever aqui o que a gente tem primeiro. Okay? Deixa eu fazer aqui. Então, a gente tem esse CS e o de 6 microfarad. 6 microfarad. E aqui fora continua o nosso amigo de 20 microfarad. Ok? Então, o que eu achei aqui? Que nesse ponto aqui, a gente tem essa diferença de potencial de 4,47 volts. E aqui, então, que seria o CP, né, que tem 10,53 volts, como a gente está em paralelo, então aqui vai ter 10,53 volts, e aqui também 10,53 volts, ok? Essa é o nosso diagrama agora. Então, lembrando da nossa fórmula da capacitância, agora escrevendo em função da carga, a carga é igual a capacitância vezes o ΔV. Então, se eu pegar a capacitância para o meu capacitor de 6 microfarad, ela vai ser a capacitância dele, que é 6,00 microfarad, vezes a diferença de potencial nele, que é 10,53 volts. Então, isso vai me dar uma carga finalmente de 63,2 microcoulomb. Então, determinamos a carga de mais um. Lembrando que a carga dos capacitores paralelos, como eu mencionei no slide anterior, é igual à soma das cargas nos dois capacitores. Então, nesse caso aqui, a carga desse meu CP, que seria a carga total, né, desse conjunto de capacitores, ela é dada então pela carga no capacitor QS,
que então desse capacitor que eu estou falando aqui, mais a carga no capacitor de 6 microfarads. Eu agora tenho, então, a carga no capacitor de 6 microfarads, eu sei qual é a carga no capacitor P, que eu determinei antes. Então, isso aqui basicamente nos dá aqui 89,5, que é a carga do CP, microcoulomb, igual a QS mais 63,2 microcoulomb. Então, agora é só isolar o QS, eu vou obter o QS sendo igual a 26,3 microcoulomb. Ótimo. Agora falta só a gente abrir esse capacitor que tem capacitância CS nesses dois de 15 e 3 microfarad. Então, vou desenhar aqui o que a gente tem até agora. Até agora a gente tem, então, deixa eu tentar fazer. Vou desenhar bonitinho aqui com A, com B. Então, esse aqui é o de 20 microfarad. Esse aqui é o de 6 microfarad. E esse aqui era o nosso CS, ok? Esse, a gente já determinou que tem uma carga de 89,5 microcoulomb. Esse aqui, a gente determinou que tem uma carga de 63,2 microcoulomb. E esse CS, a gente determinou que tem uma carga de 26,3 microcoulomb. Então, como é a carga de capacitores em série, como eu falei para vocês, então, a carga QS vai ser igual à carga do capacitor de 15 microfarad, que vai ser igual à carga do capacitor de 3 microfarad. Em série é tudo igual. Então, já temos o valor da carga, que vai ser igual para os dois, que eu já determinei o QS como sendo 26,3 microcoulomb, que é essa carga aqui. Então, esse vai ter 26,3 microcoulomb, que vai ter também neste aqui, que também vai ser 26,3 microcoulomb. Esse aqui, de 6 microfarad, 63,2 microcoulomb. E esse aqui tem 89,5 microcoulomb. Então, estão determinadas, essas cargas. Estão determinadas as cargas para todos os capacitores desse sistema de capacitores aqui, ok? Então, vejam que é muito mais difícil a gente ficar determinando as quantidades individuais do que simplesmente achar uma capacitância equivalente. Então, esperem esse tipo de coisa na prova, ok? Pode ter, depende do exercício que cai para você, obviamente, mas pode ter algum exercício dessa forma, que você tem que determinar individualmente tanto as capacitâncias como as diferenças de potencial, ok? Então, aqui eu determinei a diferença de potencial para quase todo mundo. Eu só não determinei para esse último caso em série aqui. Porque nesse último caso em série, a gente vai saber que o ΔV, naquele caso, seria então igual ao ΔV no de 15 microfarad mais o ΔV no de 3 microfarad. Eu sei que o ΔV era igual a 10,53 volts. Então, eu teria que, nesse caso, voltar, então, para como eu calculo o ΔV, por exemplo. Isso já é além do escopo do enunciado do exercício, ok? Mas isso aqui seria a carga nesse de 15 microfarad dividido, então, pela capacitância de 15 microfarad, obviamente 15 microfarad. Então, isso aqui, a carga no de 15 microfarad, foi o que eu disse, 26,3 microcoulomb, desculpa, dividido, então, por 15,0 microfarad.
Então, isso aqui me daria este ΔV aqui. Eu nem cheguei a calcular isso, vamos ver aqui como é que fica. Dividido por 15. Isso aqui dá 1,75 volts. Aí a gente determina a do de 3 microfarad simplesmente diminuindo de 10,53, ou aplicando também essa mesma fórmula, que também valeria, mas como eu já tenho outro número, é mais fácil eu fazer uma subtração do que uma divisão. Mas tantos ambos valeriam. Então, nesse aqui seria 8,78 volts. Então, está determinado todas as cargas e todas as diferenças de potencial em todos os capacitores. Então, é bom vocês treinarem isso. Perfeito. E lembrem sempre, gente, vão procurando sempre a fórmula no livro. Vocês estão fazendo uma prova com consulta, então você acha lá e aplica. Não se preocupem em ficar deduzindo nada. Ok? Ainda mais porque o PDF vai ser mais para revisão, ok? Infelizmente. Perfeito. Então, vamos para o exercício. Será que eu pulei algum aqui? 56. Ok, perfeito. Esse exercício é um exercício que eu achei um conceito só para aplicar um conhecimento de capacitor cilíndrico para algo que pode ser uma situação extremamente perigosa, ok? Então, para ter um conhecimento para a vida de vocês aí de fenômenos eletromagnéticos, para evitar que alguém sofra um acidente por causa disso, é melhor que qualquer outra coisa que eu fiz na disciplina, ok? Então é o seguinte, um condutor de uma linha de alta tensão tem 2,40 centímetros de raio. Suponha que em um momento em particular ele tem uma densidade de carga superficial de 1,40 megacoulomb por metro e uma diferença de potencial de 345 kV. Encontre o potencial a uma distância de 12,0 metros do cabo. Ignore outros cabos de transmissão e assuma um campo radial. Okay? Como se o fio tivesse extremamente reto. Normalmente eles não estão, eles têm um tombamento, né? Mas vamos facilitar a vida, ele está totalmente reto e a gente está 12 metros de distância dele, ou seja, ele está lá na linha de alta tensão, numa torre de 12 metros de altura e você está embaixo dele. Qual é o potencial nesse ponto que você está? Como calculamos? É fácil. Então, a gente usa o ΔV, que é igual ao VB menos VA, aplicado a um capacitor cilíndrico. Quando a gente faz o capacitor cilíndrico, você vai lá no exemplo que tem um capacitor cilíndrico e ele determina esse potencial como sendo menos 2 KE ln de B sobre A. Esse exemplo é um exercício resolvido no livro, ok? Então, vamos dizer aqui, eu estou no ponto B, que é meu VB, e no A é o potencial da minha linha de transmissão, que é 345 kV. Deixa eu ver. Professor, não falta um fator de lambda? Sim. A densidade de carga, eu esqueci aqui. Bom, obrigado por me lembrar, Lucas. Então, ponto B é o que eu estou. Aqui é o da linha de transmissão. Eu vou de A até B, eu vou da linha de transmissão até o ponto que eu estou. Isso menos 2 vezes, então, minha constante de Coulomb, 9 vezes 10 na 9, vezes a minha densidade de carga, que é o lambda, que eu tinha esquecido de escrever, que é 1,40 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vezes o ln, então, de B, que é o ponto o qual eu estou, que é 12 metros, dividido por A. Ponto A, na verdade, é a superfície do meu condutor, ok? Que é o raio, então, do condutor, que eu estou considerando aqui. E acho que vai dar bug aqui, vamos ver. Ah, vai dar bug. Deixa eu sair e entrar, porque senão depois eu perco as anotações. Não
não está querendo sair e entrar, meu Deus. Vamos, PowerPoint. Só um pouquinho, gente. PowerPoint tá difícil. Tá. Não perdi tudo. Menos mal. Mas a gente perdeu o que foi anotado nesse exercício. Vamos começar de novo. Como eu tinha errado um fator lambda, vamos lá. Então, o que a gente tinha? Que era o VB menos o VA. Isso aqui é igual a menos 2 KE lambda ln de B sobre A. Então, eu digo que o VB é o ponto que eu estou, o VA é a superfície do condutor, 345 vezes 10 na 3, ou 345 kV, menos 2, vezes a constante de Coulomb, 9 vezes 10 na 9, vezes o lambda, que é a densidade de carga na superfície do condutor, que é 1,40 vezes 10 na menos 6, ln de B, que é o ponto que eu estou, até a superfície do condutor, que é 0,024. Então, aqui, eu simplesmente isolo o VB e vou obter, deixa eu colocar o passo a mais aqui, 345 vezes 10 na 3, menos 156,61 vezes 10 na 3, que é o resultado desse produto todo aqui. Então, isso me dá um VB que é 188,39 kV. Então, você está ali embaixo dessa linha de alta tensão, você tem um potencial de 188,39 kV. Isso não significa nada, a priori, né? Que o potencial é definido a mínima constante, se você diminuir 188, é zero, beleza. Mas, pense assim, quem trabalha principalmente em subestação de energia, eu já tive um amigo que trabalhava, eles têm que tomar extremos cuidados. Por exemplo, ele teve um problema muito grande que ele estava em cima de uma caminhoneta, caiu a ferramenta dele, ele foi pegar a ferramenta dele no chão, ele não estava aterrado, não estava com o cinturão aterrando, porque ele estava em cima do carro, e ele tomou um puta choque. Desculpa o termo, desculpa. Mas ele tomou um choque. Por quê? Porque a diferença potencial da caminhoneta para o chão era grande. Você está, então, abaixo de uma linha, então cada superfície é potencial, entende? Você está saindo, então, em 12 metros de distância de 345 mil volts para 188 mil volts. Então, você tem 1 metro de distância, de diferença, por exemplo, você sentado no banco do carro, botando a mão para fora, em 1 metro você vai ter uma grande diferença de potencial e você vai tomar choque. Então, evitem ficar perto, embaixo de linha de tensão, mesmo que essa linha de tensão esteja uma altura descomunal. É perigoso, é problemático, pode causar acidentes graves e morte. Então, o conselho que esse exercício dá é isso. A gente vai ter grandes diferenças potenciais com pequenas diferenças de altura, ok? Então, passem longe desses fios, ok, gente? Ótimo, vamos seguir para o próximo. Esse era mais uma lição de segurança aí do que qualquer outra coisa. Vamos então para o exercício 59 do capítulo 26 da sexta edição do Serway. Ele diz o seguinte: um capacitor de placas paralelas é construído utilizando um material dielétrico de constante dielétrica K igual a 3,00 e com rigidez dielétrica de 2,00 vezes na 8 volts por metro. A capacitância desejada é de 0,250 microfarad. E o capacitor tem que suportar uma diferença de potencial de 4.000 volts. Encontre a área mínima das placas do capacitor. Perfeito. Opa, eu não deixei espaço. Vamos tentar resolver aqui. Senão eu consigo abrir outro slide. Então, qual é a capacitância de um capacitor de placas paralelas, o qual tem um dielétrico? Então, a gente tem basicamente a capacitância do capacitor sem dielétrico vezes a constante dielétrica. Então, que é dada em função das propriedades geométricas desse condutor, como sendo ε0A dividido por D. Multiplico ela pela constante dielétrica.
Perfeito. Então, o que eu quero achar é essa área aqui, ok? Ele já diz qual que é a capacitância que ele quer, a gente sabe quem é o epsilon zero, ele diz o kappa, ele quer que a gente determine a área. A gente também não sabe o D, mas isso deixa para o próximo passo. A, então, isolando A, a gente fica com a capacitância, vezes a distância de separação entre as placas, dividido então pela constante elétrica kappa, vezes, eu tenho que fazer o outro epsilon, epsilon zero, só que o Sherry usa esse epsilon, eu tenho que manter essa notação. Agora, quem é esse D? Então, esse D, essa distância, a gente pode determinar pelo seguinte, ele diz o potencial máximo que tem que aguentar esse capacitor, e ele diz qual que é a rigidez elétrica do nosso dielétrico. Então, esse potencial máximo, a gente disse então que é um ΔV máximo, dividido pelo campo máximo que a gente pode ter, que vai ser o valor dessa rigidez dielétrica. O que é rigidez dielétrica? Se o meu campo for maior do que 2,00 vezes 10 na 8 volts por metro, o meu material que era isolante passa a ser condutor. Então, por exemplo, é por isso que a gente vê raio, relâmpago, porque a diferença de potencial entre dois pontos, né, do ar, por exemplo, duas nuvens, ou o chão e a nuvem, ficou tão grande essa diferença de potencial que ela gera um campo que é maior que a rigidez dielétrica do ar. Se é maior que essa rigidez dielétrica, o ar passa a ser um condutor, e aí é um raio. E esse raio vai conduzir até que as cargas se equalizem e o campo formado já seja menor do que o necessário para tornar o ar um condutor. Ok? Lucas, isso mesmo. Se você sabe código LaTeX, ele tinha preguiça de digitar o var em vez do o var epsilon. Ele digitava só epsilon. Então, ok. Então, basicamente, aqui eu tenho 4.000 volts, que é o que a gente tem que aguentar, e 2,00 vezes 10 na 8 volts por metro. Assim, você não sabe bem o que fazer, olha as unidades, ok? Então, se você dividir volts por metro, isso vai dar unidade em metros, ok? Então aqui a gente tem volt, aqui a gente tem volt por metro. Volt cancela com volt, o metro sobe. Então, dividindo 4.000 por 2 vezes 10 na 8, a gente fica com 2 vezes 10 na menos 5 metros de separação máxima. Separação máxima, ok? Então, isso significa o quê? Se eu colocar 4.000 volts nesse dielétrico, ele vai conduzir, mas o exercício a gente resolve com isso aqui, ok? Se eu estivesse fazendo um projeto para engenharia, eu diria que essa separação tinha que ser pelo menos uns 10 a 20% maior aqui para a gente evitar problemas, ok? Daí depende da indústria, mas é o fator de segurança, né? Mas aqui vamos sem fator de segurança mesmo. Então, esse nosso A, vou escrever aqui embaixo, vai, é a capacitância, que ele quer que seja 0,250 microfaraday, então vezes 10 na menos 6, vezes a minha separação, que eu determinei a partir disso, no limite máximo mesmo, vezes 2 vezes 10 a menos 5 metros, então também no sistema internacional, dividido pela constante dielétrica, que é 3,00, vezes então o epsilon zero, 8,85 vezes 10 na menos 12 em unidades do SI. Isso vai me dar, então, uma área de 0,188 metros quadrados. Essa é a área mínima que a gente precisa para esse capacitor, usando essa separação D realmente no limite máximo. Ok? Obviamente, se está fazendo um projeto de engenharia, você multiplica isso aqui por 0,2, por 1,2, ou alguma coisa dessa ordem. Porque aqui, basicamente, se o cliente levar a 4.000 volts, nesse caso, ele realmente vai estar no limiar de condutância. E o capacitor vai falhar. Então, também é por isso que a gente tem que respeitar os limites dos equipamentos
dos componentes eletrônicos, ok? Porque senão isso pode ocorrer. Você frita um capacitor porque basicamente ele passou a ser um condutor e não mais um capacitor, e aí o fio dielétrico vai ser danificado e aí acabou seu componente, não funciona mais. Perfeito. Então, resolvido. Vamos ao exercício agora. Eu voltei, então, esse é o último exercício que eu preparei para hoje. Eu estou levando menos tempo do que eu pensava. Vou preparar mais exercícios para as próximas aulas. Então, esse é do capítulo 25, ok? Então, eu volto para o capítulo do potencial. Estou saindo do capítulo da capacitância e voltando para o potencial. Esse exercício diz o seguinte: duas placas paralelas têm cargas iguais, mas de sinais opostos, e são separadas por 12 centímetros. Cada placa tem uma densidade de carga superficial de 36,0 nanocoulomb por metro quadrado. Um próton é liberado do repouso da placa positiva. Letra A. Determine a diferença de potencial entre as placas. Letra B. A energia cinética do próton ao atingir a placa negativa. A letra C. A velocidade do próton logo antes de atingir a placa negativa. Letra D. A aceleração do próton. Letra E. A força no próton. E a letra F. A partir da força, determine o campo elétrico e mostre que é igual ao determinado a partir das densidades de cargas das placas. Então, vamos lá. Como eu calculo a diferença de potencial para esse caso? O que a gente tem aqui? Duas placas. Nossa, deixa eu fazer de novo. Ficou mais torto que eu. Então, aqui duas placas. Uma tem carga positiva e outra tem carga negativa. O que é uma carga igual a outra, só com sinal contrário. Isso que ele fala. Então, é um capacitor de placas paralelas. Como eu determino? Então, você vê que ele está inserindo um problema no capítulo anterior que ele vai usar para o capacitor de placas paralelas. Só que agora a gente já sabe todos esses conceitos de capacitor de placa paralela, a gente pode usar. Então, um capacitor de placa paralela, a gente sabe que o ΔV é igual a E vezes o D. Então, eu tenho que determinar o E. O E, um capacitor de placas paralelas, é sigma dividido por epsilon zero. E sigma é a densidade de carga das placas, que ele dá no enunciado como sendo 36 nanocoulomb por metro. Por metro quadrado, desculpa. Então, nano é 10 a menos 9. 8, e o epsilon 8,85 vezes 10 na menos 12 coulomb quadrado dividido por newton vezes metro ao quadrado. Ok, então isso aqui dá um campo de 4,07 kilonewtons por coulomb. Aqui eu carreguei pouco o número decimal. Isso vai custar um preço no final que eu vou mostrar para vocês, ok? Então eu tenho agora o campo elétrico, 4,07 vezes 10 na 3 newton por coulomb, vezes então a minha separação entre as duas placas, que é dada no enunciado como 12 centímetros, ou 0,12 metros. Então, isso nos dá uma diferença de potencial entre as placas de 488 volts. Novamente, não carreguei número decimal. Tá? Eu arredondei. Isso tudo vai se acumulando para o final do exercício, quando a gente compara os campos. Então, essa aqui é a letra A. Está resolvida. Letra B. Ele diz que libera um próton, então, aqui da placa positiva, e ele vai se movimentar em direção à placa negativa. Ele quer saber qual que é a energia cinética desse próton na iminência, então, de atingir a placa negativa. Como conservação de energia. Então, a energia potencial inicial mais a energia cinética inicial é igual a energia potencial final mais a energia cinética final. Observamos a energia. Qual a energia cinética inicial? Ela é igual a zero, porque a gente parte do repouso. Qual vai ser
a energia potencial final, eu posso definir esse ponto aqui como tendo o igual a zero, porque o potencial sempre é definido, a energia potencial é sempre definida a menos de uma constante, assim como potencial. Então, eu tenho que o I é igual a KF. Eu quero determinar o KF, então o meu KF é igual ao meu UI, e a minha energia potencial pode ser dada simplesmente ela carga vezes a diferença de potencial. Então, determinando o potencial zero num ponto, então, igual a zero, V igual a zero, aqui nesse outro ponto, a gente tem o nosso V, que vai ser igual a esse 488 volts. Então, a gente tem a carga 1,60 vezes 10 a menos 19, que é a carga do próton positiva, vezes os nossos 488 volts. Isso dá, então, uma energia cinética final que dá 7,81 vezes 10 na menos 17 Joule. Okay? Então, esse é o resultado da B. A letra C, ele quer saber a velocidade desse próton na iminência de atingir a placa. Então, a velocidade eu vou determinar a partir da energia cinética, que é um meio de mv ao quadrado. Kf igual a meio de mv/f ao quadrado. Isolando aqui o nosso Vf, a gente fica com 2kf dividido pela massa do próton. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 2 vezes 7,81 vezes 10 a menos 17, que é este valor aqui, dividido pela massa, que é 1,67 vezes 10 na menos 27. Essa massa do nosso próton. Isso vai dar uma velocidade, então, de 305,8 vezes 10 na 3 metros por segundo, que é igual, basicamente, a 306. Eu acho, talvez eu tenha copiado algum, será que não era 6? Bom, 306 quilômetros por segundo. É rapidinho, bicho. Ótimo. Então, na letra D, ele quer saber a aceleração desse próton. Como é que a gente vai determinar a aceleração? Vamos usar Torricelli. Então, o nosso Vf ao quadrado é igual ao Vi ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o x final, menos o x inicial. X inicial eu determino como sendo zero. O meu x final vai ser o meu 12 centímetros. A minha velocidade inicial ela também é igual a zero, que é a parte do repouso. Então, eu fico com Vf ao quadrado igual a 2 vezes a vezes esse 0,12. Então, a minha aceleração, no fim das contas, fica igual à minha velocidade final ao quadrado dividido por 2 vezes 0,12. Então, isso dá 306 vezes 10 na 3 ao quadrado dividido por 0,24. Isso vai dar igual. Deixa eu fazer de novo aqui, porque eu não sei porque na minha solução aqui eu acabei botando 307 por algum motivo que eu não entendo. Isso então dividido por 0,24 dá igual a 3,90 vezes 10 na 11 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Uma bela aceleração também. Então, aceleração determinada, letra B determinada. A letra E, então, ele quer saber qual a força no próton. A força é igual à massa
vezes a aceleração. A gente sabe a massa do próton, que é 1,67 vezes 10 na menos 27 quilogramas, vezes a aceleração 3,90. Deixa eu ver agora, é 90 vezes 10 na 11 metros por segundo quadrado, também está no SI. Então, isso vai me dar, vou ter que fazer de novo aqui na mão, 3,90 vezes 10 na 11, isso vezes 1,67 vezes 10 na menos 27. Isso aqui me dá 6,513. Vamos carregar agora os números decimal, vamos. Vezes 10 na menos 16 newtons. Então a força é bem pequena. A gente está falando de uma partícula com massa extremamente diminuta. E a letra F, ele quer que a gente calcule o campo a partir da força e compare com o campo que a gente obteve lá no início. Então, a força elétrica é basicamente a carga vezes o campo. Então, o campo vai ser igual a força dividido pela carga. Então, a força a gente determinou como sendo 6,513 vezes 10 a menos 16 newtons, dividido, então, pela carga, que é 1,60 vezes 10 na menos 19 coulomb. Divido, então, aqui 6,513 vezes 10 na menos 16, dividido por 1,60 vezes 10 na menos 19. Isso dá igual a 4.070,625 Newton por coulomb. Então, isso dá campo elétrico E igual a 4,07 vezes 10 na 3 Newton por coulomb. Quanto a gente encontrou lá na A? A mesma coisa, ok? Então, na verdade, não era erro de arredondamento que eu estava carregando. Eu tinha errado a minha velocidade. Arredondei para 307 vezes 306. Tinha dado uma diferencinha. Ok, então mesmo carregando poucas casas decimais em algumas partes do exercício, a gente chegou no mesmo valor. Então, o campo elétrico está condizente determinando a partir da força ou simplesmente utilizando a fórmula que a gente conhece já para o capacitor de placas paralelas. Ótimo. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, ok, gente? Eu não resolvi mais nada, quis ocupar o tempo. Mas subestimei, estava sendo mais rápido a aula. Porque vocês estão perguntando pouco. Normalmente, na aula presencial, esse número de exercícios até eu nem consigo resolver, porque há mais perguntas, em geral. Fique à vontade para perguntar, gente. Se não entendeu uma passagem, se não entendeu alguma coisa, vocês têm que perguntar. Vocês estão mais tímidos que na aula presencial. Entendo que é diferente essa experiência de aula online, mas é importante perguntarem. E também que vocês podem depois acessar a gravação, pausar, olhar, entender. Talvez por isso que vocês deixem para entender depois. Mas a gente tem tempo aqui, vocês podem perguntar aqui. Perfeito. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal, quanto a prova, exercício, laboratório, alguma coisa do tipo? Tem gente, eu tenho uma observação, tem um grupo, por enquanto, só me contatou, dizendo que outros 2 do grupo desistiram, eles ficaram só em dupla. Agora, fechando esse laboratório 1, como encerrou a atividade, já vou começar a corrigir. Provavelmente, no fim de semana, eu devo corrigir tudo. Então, eu já vou ver como é que ficou a formação dos grupos em relação ao que estava na minha tabela. Se tiver, por exemplo, 2 grupos com 2 pessoas, eu vou juntar. Vai ficar 4, ok? E se tiver só com 3, não tiver 2 com 2, aí talvez eu tenha que formar algum grupo de 5. Eu acho melhor ter um grupo de 5 do que deixar uma dupla sozinha, ok? E daí
eu acho que é pior, só 2 fica em desvantagem. Em 5 ou 4 não é tanta diferença. Ok, gente, então, se não tiver mais nenhuma dúvida, observação, eu vou encerrando. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ah, tem uma dúvida. Vai lá, Thiago. Questão 4 da lista de revisão. Eu acho que eu não resolvi essa, não. Qual que é a 4? Bom, deixa eu abrir aqui. É bom pedir antes para eu poder me preparar. Senão eu não resolver na hora, às vezes a gente se perde. Lista de revisão da capacitância. Questão 4 desse revisão. Deve ser capacitância, vamos lá. Existe desse revisão. Deixa eu ver. Aqui. Qual que é esta 4 aqui? Deixa eu clicar e vai abrir uma aleatória para gente. Determinada nuvem de tempestade. Ah, tá. A Giovana tinha colado aqui, mas bom. Uma determinada nuvem de tempestade tem uma diferença potencial V1 igual a 1,03 vezes 8 relativa a uma árvore. Se durante a tempestade Q1 igual a 69,89 coulomb de carga são transferidos por essa diferença potencial. C. Durante a tempestade Q1 de carga são transferidos por essa diferença potencial e 1% da energia absorvida pela árvore. Nossa, que confuso isso. Quanta seiva da árvore pode desaparecer por ebulição? Tá. Modele a seiva da árvore como água inicialmente a 30 graus Celsius. A água tem calor específico de 4.186 joule por quilograma vezes coulomb. Ponto de ebulição de 100 graus Celsius e calor de vaporização de 2,26 vezes 10 na 6 joule por quilograma. Aqui eu vou ter que parar e pensar, gente. Fazer agora do nada é chatinho, porque aqui tem um monte de coisinha que tem que olhar com calma. Basicamente, você tem que ver quanta essa carga aqui vai causar de aquecimento, aquecimento na árvore. E se esse aquecimento vai levar à ebulição, então, dessa seiva. 1% da energia absorvida pela árvore. Então, tem uma diferença potencial, que você transfere uma carga com ela, você vai ter uma energia potencial associada, que U é igual a Q vezes ΔV, e essa energia potencial, Joule, você então vai pegar 1% dela, multiplica por 0,01, a seiva começa em 30 graus Celsius, e o ponto de... e o calor específico é Joule por quilograma vezes Coulomb. Tá estranha essa unidade aqui. Não é? Vezes Celsius. Isso aqui não é Coulomb, é Celsius. Por grau Celsius. Então, basicamente, para aumentar 1 grau Celsius, 1 quilo de seiva, você tem que dar 4.186 joule. Seiva dizendo que ela é água, né? Okay? Então você tem que sair de 30 graus até 100 graus e depois você, para evaporar cada quilograma de seiva, isso vai ser 2,26 vezes 10 a 6 joule para evaporar. Você tem que chegar até 100 graus. Aí quando você chega a 100 graus, lembra que lá de Fermi, ou segundo grau mesmo, você sobe a temperatura, chegou na temperatura de ebulição, a temperatura vai ficando constante, até evaporar tudo. Aí o que está mandando é o quanto eu estou evaporando a partir dessa energia de vaporização aqui, calor de vaporização. Mas aqui ele não fala a quantidade total de seiva. É uma coisa, não sei, eu teria que
sentar e olhar com calma aqui. Deixa eu ver, Lucas. Para ver a quantidade de calor que precisa para evaporar completamente uma certa massa de seiva, essas massas são iguais. Não tenho certeza por quê. Aí fatora essas massas e resolve. Então, aí tem, essa questão da massa total ou massa do que evaporou, porque, teoricamente você tinha que aquecer tudo, né? Aí só um pedaço dela que evaporaria, só que eu não sei qual é a massa total. Ele pede uma resposta de número. Eu posso resolver e depois eu mando ou um vídeo ou mando mensagem para vocês com uma resolução que a gente. Ok, o Lucas aqui deu algumas dicas, mas o problema é que considera que a massa total e a massa evaporada são iguais. Então, essa que é a minha dúvida. Talvez seja essa a dúvida mesmo para o exercício. Que no fim das contas não é para ser igual, né? Então, eu não sei a massa de seiva da árvore. Aí, se dizer que é igual, é meio estranho, na verdade. Talvez tenha que ter alguma coisa aqui que tenha que assumir que eu não estou entendendo, ou está mal formulado de fato. Eu vou ter que conferir esse exercício, gente. Me parece que tem alguma falta de formulação, ou tem algum truquezinho aqui que eu não estou sacando só lendo o enunciado. Porque é estranho a massa evaporada ser igual à massa total. Não faz muito sentido. Né? Evaporaria toda a seiva da árvore. Isso praticamente foi um raio daí, né, na árvore, não só uma carga transferida, simplesmente. Né? Ok, a Gabriela resolveu usando massas como igual, submeteu e deu certo. Então é isso. Ele está aproximando as massas como iguais, mas eu acho que é uma aproximação meio extrema e não diria que muito boa. O Lucas está correto. Acho que foi gambiarra. Não custaria nada dizer que a massa tinha X quilos de seiva né, e aí você poderia dizer, olha, gasto para aquecer essa seiva até 100 graus, tanto. Aí sobra um pouquinho mais de energia que evapora tanto da massa. Seria uma maneira mais correta de formular esse exercício. Mas então eu acho que o truque está aí, considerar a massa total de seiva como igual à massa evaporada. E você resolve em função de m e você consegue determinar. Beleza, gente. De qualquer maneira, bom, então, se continuar a dúvida, ou se era só essa questão das massas serem iguais, me mande mensagem, que daí eu olho o exercício com mais calma. Mas se for só isso das massas serem iguais, então essa aproximação que foi feita, não foi, apesar de não ser falado no enunciado, não parecer correta, mas essa foi a aproximação que foi feita. O Thiago precisa multiplicar por 2. Ok, Thiago, você me manda então por e-mail a sua solução que eu olho e te respondo individualmente, tá bom? Ótimo. Mais alguma dúvida, gente? Então, olhando a solução do Thiago, eu posso identificar esse tipo de erro, Lucas. Se for um fator de energia potencial, eu vejo. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu só abrir a porta aqui um pouquinho, peraí. Brincadinho. Marília. Mostrar outra cachorrinha para vocês aqui. Essa aqui acho que vocês já viram numa aula que ela se enfiou na frente. Essa é a Marie Curie. Então vou mostrando aí as cachorrinhas. A Marie Curie foi achada na beira da Avenida do Estado. Quando a gente pegou ela tinha acho que uns 6 meses, 5 meses. Um mendigo que era acumulador de cachorro. A gente resgatou, ficou com alguns filhotes e essa aqui acabou ficando com a gente.
A grande Marie Curie, com os 2 prêmios Nobel dela. Vai lá, Marie. Vem, Janis, vem cá. Você não quer vir, Janis? Vem, vem. Você não quer ver? Não quer aparecer na aula? Vem, 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 Janis. Essa aqui é maior, não dá pra pegar no colo fácil, não. Ai, caramba. Essa é a Janis Joplin. Essa eu peguei numa fazenda no Paraná. Diziam que era border collie, mas ela é border lata. Janis Joplin. Viu, Janis? Olha lá. Dá oi pros alunos. Sou grandona. Ó, ó. Oi, oi. É isso. Tem mais um. Só que esse é muito grande para pegar no colo. Maior que a Janis. Então, uma hora eu consigo mostrar para vocês, mas eu vou ter que mover a câmera. Você quer ficar no colo agora, Janis? Então tá bom, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação.